Tá. Na última aula a gente fez até o exercício 8, envolvendo preço de custo e preço de venda. Vamos dar uma olhada agora, vamos derrubar o exercício 9 para entrarmos lá na financeira. Um carro foi vendido pelo valor de R$10.000 com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Determine o preço de custo do veículo. Então vamos lá, primeiro passo, tu vai precisar organizar aqui e montar uma pequena equaçãozinha com as informações que foram dadas para ti. Então vai ser bem tranquilo, cara, bem sossegado de tu pegar e montar aí as situações, porque tu tem duas, na verdade, três referências ao todo ali para trabalhar. Então vamos lá, por exemplo assim, ó, quais são as três informações que tu tem nesse tipo de problema sempre? Tu tem o preço de compra, não sabe. Tu tem o preço de venda, e no caso tu tem essa informação, no caso R$10.000, e tu precisa determinar também o lucro, no caso, a situação que tu tem ali. Deixa eu ver quem é que tá. E tu tem para finalizar o lucro. São os três itens que tu tem ao todo ali. No caso aqui, ó, tu tem um prejuízo, no caso, prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Então agora tu precisa pegar e organizar. Então 20% do preço de compra tu teve de prejuízo. E isso tu consegue organizar dessa forma aqui, ó. Ah, voltou a dar um probleminha aqui. Só um segundo aqui, gurizada. Tem que desinstalar, instalar esse programa de novo aqui, que tá dando muito problema. Então 20% que tu vai ter ali ao todo do custo. Então 20%, lembra que as preposições dentro da porcentagem elas indicam multiplicação. Então 20% do valor da compra. Então 20% do valor da compra. Esse nosso caso aqui é o nosso prejuízo. E essa expressãozinha aqui, tu consegue expressá-la como 0,2 ou 0,20x. Esse cara aqui, então, que tu tem aqui, ele é o teu chamado prejuízo. Estilo texto não, cor. Beleza, e tu tem agora todas as informações necessárias para tu conseguir pegar e montar uma equação para conseguir determinar então aí o teu preço de compra no caso do teu produto. Então o que que acontece aqui nessa situação? A equação que tu vai montar. Se tu pegar o preço de compra nessa situação aqui, pegar o preço de compra, e como ele está falando que eu estou tendo um prejuízo, eu estou perdendo dinheiro. Se eu pegar o preço de compra e tirar 20%, do preço de compra,
Isso vai me dar exatamente o preço de venda. Tudo pelas informações que são passadas no texto. Então, como eu estou tendo esse prejuízo, eu estou perdendo esse 20% do preço de compra, e quando eu retiro esse 20% do preço de compra que eu tive do meu produto, eu vou achar o preço de venda. Então agora tu monta a equação. Preço de compra é X, 20% de X tem que dar igual a 10 mil reais. Então agora vamos resolver a nossa equaçãozinha, vai dar x menos 0,2x, 0,8x igual a 10 mil. Portanto, o x será igual a 10 mil divididos por 0,8. E aí aqui tu vai conseguir matar o valor do x, que vai ficar igual a 12.500. Isso. 12.500 reais. Então esse era o nosso valor inicial aí do nosso preço de compra. E aí está resolvido o problema. Então é bem simples assim, tu só precisa cuidar quem é sempre o teu referencial, porque o lucro sempre pode ser dado em cima tanto do preço de custo quanto do preço de venda para tu montar a equação. Então tu só precisa cuidar para ver se tu vai somar ou subtrair. Se tu tem o lucro, tu soma, e se tu tem um prejuízo, tu subtrai. Mas lógico, tudo vai depender em relação a quem, na verdade, que nós estamos tomando como referência para resolver o nosso probleminha ali. Tranquilo, gurias, esse aqui? Bem tranquilo, senhor. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no chamado expressão do fator de capitalização ou descapitalização. Porque esse cara aqui tu pode usar ele tanto na função exponencial quanto na matemática financeira para juro simples ou juro composto. Qual é a ideia aqui, gurias? Ó, a formulazinha ela é 1 mais ou menos i. Mais se for um acréscimo, menos se for um desconto. E o i é a tua taxa unitária, é a tua representação da taxa na forma decimal. Certo? Então, por exemplo, assim, ó, se eu peço para vocês calcular quanto é 18% de aumento de um produto, por exemplo, um produto foi remarcado em 18%. Vocês iriam pegar o preço do produto, calcular 18%, e aí pegar o valor do produto e somar esses 18% que vocês encontraram. Esse é, digamos assim, o nosso roteiro, o nosso trajeto natural ali para fazer essas contas. Só que eu consigo também, eu posso dizer, eu consigo chegar direto no valor usando o fator de capitalização sem precisar dar esse passo intermediário em calcular o valor do meu produto usando o fator. Então, por exemplo, pegando porcentagens de aumento. Lembrando que fator é tudo aquilo que participa de uma multiplicação, tá? Só para vocês ficarem ligadinhos aí. Então, digamos assim, se eu quero dar 18% de aumento, eu vou pegar o 1 mais 0,18, que é a representação dele na forma unitária. Então, 1 mais 0,18 vai dar exatamente 1,18. Então, se eu quiser dar um aumento de 18% em qualquer produto, basta que eu multiplique ele por 1,18. Ou 20%, 1 mais 0,2, então 1,2 ou 1,20, como vocês quiserem ali. Também vai me garantir um aumento de 20% sempre que eu multiplico por 1,2. E fica fácil se tu pensar assim, ó, eu tenho 100% e eu estou aumentando mais 20%. Então eu estou ficando com 120%. E 120% na forma decimal, ele é representado por 1,2. Agora, 100% de aumento. 1 mais o 100% é o próprio 1. Então basta que eu multiplique por 2.
Então, multiplicando por 2, eu consigo determinar, então, ali o meu fator de aumento. 42,5%, 1 mais 0,425. Então, 1,425 é o meu fator de capitalização para quando eu desejo dar um aumento de 42,5%. Deixa eu ver se nós temos um exemplo lá acima que já foi resolvido, envolvendo porcentagem. Ó, por exemplo, essa aqui do patins, ó, só para vocês verem uma outra ideia aqui para resolver ele. Ó. O patins ele vai ser reajustado em 25%, certo? Então, por exemplo, como é que tu pode resolver essa questãozinha do patins aqui? Eu tenho 1 mais 0,25, porque eu estou aumentando em 25%. Então dá 1,25. Esse 1,25 que vocês estão vendo aqui, guris, é o que a gente chama de fator. Ele é o meu fator de capitalização. Então, se eu quero saber o novo preço do produto, basta que eu pegue os R$80 de antes e multiplique eles por 1,25 para chegarmos em R$100 e determinar o seu novo valor. Então é uma outra forma que vocês têm aí, por exemplo, para resolver o mesmo exercício usando o fator de capitalização. Só que, lógico, é muito mais fácil tu calcular 25% de 80 e somar. Ah, Sorma, para que tu está explicando o fator? Para vocês entenderem quando vocês forem trabalhar com a porcentagem financeira, envolvendo principalmente o juro composto, e quando vocês forem trabalhar progressões geométricas, tanto a PG como a função exponencial, pode ser que o aumento seja dado em porcentagem, então tu consegue achar o fator. Aí tu achando o fator, fica fácil de tu resolver depois ali qualquer outro exercício. Assim como tu tem o fator de aumento, tu tem o fator de desconto. E aí que é o nosso processo chamado de descapitalização. Como é que tu vai fazer nesse caso aqui para descapitalização? Tu vai pegar o 1 e tu vai tirar a porcentagem que tu está dando de desconto. No caso, 0,2. Isso me resulta em 0,8. O que isso significa? Que sempre que eu multiplicar alguém por 0,8, eu estou dando, na verdade, um desconto de 20%. Um desconto de 70%. 1 menos 0,7, portanto 0,3. Multiplicando qualquer coisa por 0,3, eu estou dando um desconto aí de 70%. 37,5%. 1 menos 37,5, 0,355. Então isso aqui vai me gerar no final 0,625. Multiplicando qualquer coisa por 0,625, eu estou dando um desconto aí de 37,5%. E um desconto de 3%, 1 menos 0,03. Portanto, basta multiplicar qualquer coisa por 0,97 que eu vou estar dando um desconto. Tranquilo, gurizada, isso aqui? De boa essa primeira partezinha aqui? Sim, senhor. Tá. Vou botar aqui. Determinar se é aumento ou desconto. Beleza, tu já sabe encontrar o fator. Agora vamos pensar na volta desse cara aqui. Como é que tu vai fazer na volta desses caras aqui para determinar se é aumento ou desconto? Primeiro passo. Se o fator for maior que 1, é aumento. Se o fator for menor que 1, é desconto. Mas na prática, sim, gurias, o que vocês precisam fazer
Para via de regra, tu pode pegar e calcular a expressão vamos botar as duas aqui. Tu sempre vai poder fazer a expressão fator menos 1. Essa vai ser a jogada que tu vai fazer. Tu sempre vai pegar o fator que ele está te dando ali, não importa qual que é o fator, e aí tu vai fazer sempre menos 1. Essa vai ser a jogada, sempre fator menos 1. Aí o que tu vai fazer? Se esse resultado que tu encontrou ali for um resultado positivo, tu vai enxergar ou traduzir esse resultado positivo como um aumento, e a porcentagem de aumento é o teu resultado. Essa vai ser a jogada. E se o que tu encontrar for negativo, o que tu vai fazer ali, ou o que tu tem ali na verdade, é um desconto, e o valor que tu encontrar já representa, na verdade, o percentual de aumento ou de desconto que tu tá dando no teu produto. Vamos pegar aqui. 4 valores tá bom. Vamos trocar esses dois caras de posição. Fator. E a porcentagem de desconto. Então vamos supor assim, ó. Teu fator é 1,49. Se tu quer saber se aumento ou desconto, tu vai pegar 1 menos, ou no caso, tu pode sempre pegar o fator menos 1, no caso, né, 1,49 menos 1, isso vai dar 0,49. Como ele é positivo, tu sabe que é aumento. Então, no caso aqui, é um aumento de 49%. Agora, quando o teu fator for 3, por exemplo, então tu vai fazer 3 menos 1, isso vai te dar 2, portanto isso representa um aumento de 200%. Então é bem facilzinho tu achar o fator, e tão fácil quanto tu achar a porcentagem. Ali no 2 não é 20? Aumento de 20? Tu multiplica sempre por 100, porque tu está voltando para porcentagem. Então, como tu está voltando para porcentagem, tu leva a tua vírgula 2 casas para a direita. Ah, verdade, verdade. Tanto que o 0,49 ele vira 49, né? E o 2 vai virar o 200. Tranquilo? Sim, senhor. Ó, 0,65. Então, tu vai pegar 0,65 menos 1. Isso vai dar menos 0,35. Então, tu já sabe que como o teu resultado deu negativo, tu já sabe que aquilo que tu tem é um desconto, no caso, de 35%. Então, quando tu multiplica qualquer coisa por 0,65, o que tu tem ali, na verdade, é um descontinho ali, então, de 35%. E quando eu multiplico por 0,46, então, 0,46 menos 1, isso vai me dar menos 0,54. Como o resultado que tu encontrou é negativo, é desconto de 54%. Tranquilo isso, gurizada? Sim. Só para vocês verem isso aqui, deixa eu ver.
Onde é que ela tá? Material extra. Exponencial 33. Para vocês verem como saber isso aí, às vezes te facilita muito a vida. Cadê? Ó, uma questãozinha da URGS de 2015, ó. Uma função, um número n de peixes de um lago pode ser estimado pela função n, em que t é o tempo medido em meses. Pode-se estimar que a população de peixes em cada lago, aí a gente tem que ver se ela cresce ou decresce e o percentual de aumento. E aí tu vai te dar conta que essa aqui é a função que ele te deu, o problema. Mas o que interessa para nós na arrancada é a base da nossa função exponencial. Como a base é 1,2, eu vou pegar 1,02 menos 1, isso dá 0,02, e isso para nós representa então um aumento, e quando eu trago esse 0,02 para a porcentagem, eu vou perceber que ele é um aumento de 2%. E aí eu vou lá, marco a letra B. Eu enviei para ele de formas, ó, ele apareceu isso. O que eu tenho que fazer aqui pro guri poder acessar a prova? Tá, só um minuto. Tá, mas o guri, ele não tá no teu negócio do colégio? Ele tem que acessar com o e-mail do colégio, né, cara? Porque se ele não acessar com o e-mail do colégio, ele não faz parte da tua rede, ele não vai poder responder. Então, ele... Mas então faz o seguinte, vai lá no Forms. Eu tô com a prova aberta aqui. Vai... Vou ter que ir no Forms. Volta no Forms, lá em cima. Volta pro Forms para editar a prova. Peraí. Eu vou ter que ir aqui no Forms. Aqui. Forms. Sim. Pega a tua prova. Essa aí. Lá nos 3 pontinhos. Configurações. Desce. Qualquer pessoa pode responder. E agora? Compartilhar. E manda o link de novo para ele. Agora ele vai poder abrir. Me manda aqui para ver se eu consigo abrir. Mas é que o cara tem que estar na rede, tem que estar usando o e-mail da rede dele. Se ele está usando outro e-mail, ele não vai conseguir abrir, cara. Tem que provar? Ali, acho que deu. Pronto, ele pode responder. Ele facilita se ele fazer o trabalho dele, né? Esse cara não tem pai para ajudar ele em casa, não, hein? Debates de professores. Vamos lá, seguindo aqui. Gurizada, alguma dúvida para a relação de percentual de aumento ou desconto? Para achar o fator? Tudo certo? Beleza então, Lu. Vamos lá. Vamos enriquecer o nosso vocabulário um pouco sobre a matemática financeira. Vamos lá. Nós temos os principais itens, que são capital, juro, taxa de juro, prazo e montante. São os principais elementos que aparecem aí dentro da matemática financeira para ti. Então vamos lá, capital. Capital vai ser sempre o teu valor de referência dentro da matemática financeira. Ele então vai ser o valor aplicado através de qualquer operação financeira, e ele também é conhecido como o principal, ou valor atual, ou valor presente. Certo? Então esse é o capital, é o valor que eu estou investindo, basicamente é o valor que eu estou aplicando, ou o valor, digamos, que eu estou tomando como empréstimo. Esse é o nosso capital, nosso valor de referência. O juro, ele é uma taxa que representa ali, então, na verdade, uma remuneração que eu estou ganhando. Eu gosto de enxergar o juro, gurizada, como um aluguel. Quando tu aluga, por exemplo, um apartamento, uma casa, tu está alugando e tu tem que pagar um dinheiro para poder ficar nessa casa um certo tempo.
O juro também é um aluguel, só que não é um aluguel, por exemplo, de um imóvel, de um veículo. É um aluguel de dinheiro, em que eu também vou precisar pagar uma certa quantia em dinheiro pelo dinheiro que eu estou tomando emprestado. E os juros, eu tenho dois tipos de regime quando eu trabalho com eles. Pode ser tanto o simples quanto o composto. O Enem ele dá preferência muito para trabalhar com o simples, assim, embora já tenha aparecido acho que uma vez na prova o composto. A taxa de juro, gurizada, ele é uma razão em que ele vai indicar o quanto eu preciso pagar por um determinado período de tempo pelo aluguel daquele dinheiro que eu estou tomando emprestado, ou quanto alguém deve me pagar pelo dinheiro que eu estou investindo. Então, o primeiro cuidado que tu já tem que ter aqui envolvendo a taxa de juro, antes disso falar do prazo que é rapidão. O prazo, ou o chamado período de capitalização, é o tempo que eu estou investindo aquele dinheiro, ou é pelo tempo que eu estou emprestando aquele dinheiro, ou tomando como empréstimo. Então, o prazo é tempo, e pode ser representado tanto pela letra N quanto pela letra T. O mais comum ali aparecendo é na letra N, tá? Já com mais frequência eu vejo o N aparecer em vários materiais didáticos do que a variável tempo, embora o prazo refere-se a tempo, tá? Um dos cuidados que eu preciso ter é que quando eu for resolver os problemas, é que a taxa de juro e o prazo, elas precisam estar na mesma referência de tempo. É o principal detalhe. Como assim, senhor? A taxa, por exemplo, que vocês estão vendo ali, 10% ao ano. Então, o meu prazo tem que estar em anos. Ou 14% ao trimestre. Então, eu tenho que trabalhar com trimestres. Então, esse é o principal cuidado dentro da financeira aí. E montante é o valor acumulado. É o capital mais o juro. Então, gurizada, vamos lá. Vamos trabalhar com juros simples primeiro aí, para vocês verem como é que isso funciona e vocês vão ver a barbada que é juros simples. Vocês lembram de PA? Vocês sabem que vocês podem responder aí do outro lado, né? Tem um coraçãozinho batendo aí do outro lado aí, Sim, né? sabe, sim. Tá. O juro simples, gurizada, vocês podem trabalhar e pensar nele como dois conteúdos que vocês já trabalharam. Um deles é a função de primeiro grau e o outro é a progressão aritmética. Eu posso enxergar o juro simples tanto como uma sequência de uma progressão aritmética, como eu posso pensar no juro simples como uma função de primeiro grau. Dá para associar muito bem o juro simples com essas duas funções ali. Deixa eu reduzir um pouco a letra aqui. 10. Tá, o juro. Não, a imagem ainda não entrou. Deixa eu ver se a outra fonte fica melhor. Não. Tá, então vamos reduzir a imagem. Olha só. Como é que vai funcionar na prática aqui, gurizada, a ideia envolvendo juros simples? Suponha que tu tenha um capital aí de R$100 que precisa ser aplicados durante 4 meses a uma taxa de juros simples de 20%. Então, o primeiro passo sempre é organizar o que tu tem. Então, por exemplo, o capital, eu tenho ali, vamos botar aqui, capital, no caso, é de R$100. A taxa, que é o I, taxa, no caso, para nós aqui, a taxa é de 20% ao ano. E o prazo de aplicação aí é de 4 meses. 20% ao mês, não é ao ano. Ao mês. E o prazo é de 4 meses.
Então a taxa e o prazo, por exemplo, já estão na mesma referência de tempo. Por que eu disse no início para ti que tu pode enxergar isso aqui tanto como uma progressão como uma função de primeiro grau? Porque o que vai acontecer? A principal característica do juro simples. O juro que tu vai gerar em cima daquela aplicação financeira é sempre em cima do capital inicial, daquele capital do meu valor de referência lá no início. Então, o que acontece? Como a taxa vai incidir somente sobre o capital inicial, vamos botar aqui, significa que os aumentos serão constantes. Então, o que acontece? Serão constantes e fixos. Significa que aqueles aumentos que eu vou dar sempre serão sempre do mesmo valor. Então, como a taxa de juros sempre vai incidir sobre o capital inicial, eu vou ter sempre o mesmo valor de referência ali. Então, no caso, se eu for calcular 20% de R$100, vai dar 20 pila. O que isso significa aqui, dando sempre esses 20 pila? Eu vou sempre aumentar R$20 a cada mês, porque esses R$100 que eu tenho aqui, ele é o meu valor de referência sempre para a taxa de 20%, quando eu trabalho com juros simples, já que o meu valor de referência é sempre o mesmo, é sempre os R$100. Então, aumentando R$20, nós ficamos com 120, nosso saldo final, né? Depois, aumentando mais 20, nós ficamos aí com 140, mais 20, ficamos com R$160, e no final do quarto mês, recebendo mais R$20, o nosso saldo final aqui é de R$180. Então esse, digamos aí, é o nosso saldo final ali, o nosso saldo de resgate após essa aplicação aí de 4 meses. Então deixa eu substituir aqui. Beleza. E aí ele está perguntando algumas coisas. Por exemplo, qual é o total de juro acumulado no prazo? Bom, o total de juro acumulado no prazo de 4 meses é de R$80. Tá, ok. Uma das coisas que eu quero comentar com vocês aqui. Como é que tu chegou, por exemplo, nesses R$80? Tu recebeu R$20 por mês durante 4 meses. Então, tu recebeu 4 meses e durante esses 4 meses tu recebeu R$20. Certo, gurizada? Bom, vamos em etapas a partir de agora. Juro é igual a 4 vezes 20. Como é que tu chegou nesse 20? Esse 20 ele teve uma origem. Esses R$20 que tu está calculando aqui, eles representam 20% de R$100. Foi assim que esse 20 apareceu. Certo? Vou arrumar aqui. Tadã. Agora vamos lá, vamos substituir. O que é cada item aqui, por exemplo? O 4 é o tempo ou o prazo. 20% é a taxa. 100% é o capital. Vamos organizar aqui. O 4 é o prazo. O 20% é a taxa e o 100 é o capital. E aí tu pode concluir que o juro que tu vai ter aqui é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo prazo. Vou usar prazo como tempo. Vou usar a variável t aqui.
E aí tu pode dizer que o juro é J-CIT. Então tu consegue concluir a fórmula pelas contas que tu calculou ali agora há pouco. Então fica bem fácil tu deduzir. Aonde eu vejo que diz que já enviou, eu vou com ela. Sai daí, tu tem que ficar na página não na tua prova. Ah. Tá. Eu entro lá onde ele fez lá naquele, né? Sim, aí vai aparecer respostas, mas só vai ter uma. Então aí tu conseguiu chegar na fórmula. Por exemplo, ele perguntou qual é o montante acumulado nesse período. O montante, gurizada, é o valor de resgate, é o quanto eu estou resgatando ali, os pila, né? Então aqui no caso, o montante resgatado foi de R$180. Bom, mas como é que tu chegou nesse montante, nesses R$180 aqui? Vamos lá. O montante de R$180, ele foi gerado pela soma dos R$100 mais os 80. Só que esses R$100 que eu tenho aqui, ele é o capital e 80 era o juro. Pronto. O M, então, é o capital mais o juro que a gente viu que é CIT. E aí fica fácil tu ter a formulazinha, digamos, ali pronta para o teu montante. Fica bem facilzinho, então não precisa ficar decorando fórmula. Basta que tu lembre ali dos elementos, o que é cada um deles ali, que sai bem sossegada essa tua matemática financeira envolvendo juros simples. E aqui as formulazinhas que nós temos. Ó. O juro em cada período de capitalização é o capital vezes a taxa. O que seria isso em cada período de capitalização? Nesse exemplo, é o quanto eu estou ganhando em um mês. Quanto eu ganho por mês? É o 20% multiplicado pelos R$100 que nós temos ali. E as duas fórmulas ali que nós temos dos juros e do montante. Juro é J-CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante, que é capital mais o juro. Tranquilo, gurizada, esses aqui? Não é essa aqui? É. Clica aí. Respostas lá em cima. Lançar pontuação. Quanto é que valia a prova? 5? É. Tá, então ele tirou 5. Tranquilo, gurizada, a parte do juro simples aqui? Ana, João, Milena, Marina. De boa? Tá. Nós temos taxas proporcionais aqui. São taxas, digamos assim, que podem ser convertidas para outras unidades de tempo, de acordo com aquilo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, assim, só para vocês verem. Aqui dois exemplos para vocês verem como é que isso acaba funcionando. Ó, por exemplo, 2% ao trimestre, ao ano, desculpa, 2% ao ano. Não é ao ano, é ao mês, né, cara? 2% ao mês é a mesma coisa que 12% ao semestre, que é a mesma coisa que 24% ao ano. Como é que tu faz essas conversões? Simples. Um ano tem 12 meses. Como a tua taxa é 2% ao mês, 2 vezes 12 é 24. E tu tem 12% ao semestre. No caso, o semestre são 6 meses, pega aquele 2% e multiplica por 6. Ou melhor, 15% ao trimestre. Tu tem 4 trimestres no ano, multiplica por 4 e tu vai concluir que 15% ao trimestre é uma taxa proporcional de 60% ao ano ou uma taxa de 10% ao bimestre ou ainda, se quiser ostentar, uma taxa de 5% ao mês. Então fica bem fácil tu trabalhar e converter essas tuas taxas ali para tu conseguir fazer a conversão e trabalhar na mesma unidade. Dois exemplos rápidos. Uma dívida de R$1.000 que deve ser pagas com 8% ao mês pelo regime de juros simples e devemos pagá-la em 2 meses. Os juros que pagarei então? Então vamos lá.
primeiro passo aqui, gurizada, é calcular o juro que tu vai estar pagando. Juro, lembra, é JCIT, que é o capital, vezes a taxa. A nossa taxa é de 8% ao mês, vezes o tempo. Como eu vou pagar em 2 meses, eu multiplico isso por 2. Portanto, o juro será igual a R$ 160. Então, esse é o valor de juro que eu vou pagar se eu tomar como empréstimo R$ 1.000 a uma taxa de 8%, pagando ela, então, em 2 meses. Então, esse é o juro que eu vou pagar aí nesse prazo. Não é muito amigável essa taxa de juro aí, não, né? Mas essa aqui ela é mais algébrica agora, a letra B. Ó. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para dobrar o capital através de uma capitalização simples, que é o teu chamado juro composto? Na prática aqui, então, gurizada, o que tu tem, assim, pensando na organização de dados, como tu quer dobrar o capital, tu vai ter capital representado pela letra C, o juro também vai ser representado pela letra C, porque como tu quer dobrar o capital, o teu montante, o teu valor de resgate no final tem que ser 2C. Na prática, é isso. E tu tem uma taxa de 150% ao ano, que tu pode dividir ela por 12, 150 dividido por 12, Jesus, vamos para a calculadora aqui, não vou ficar, 750 dividido por 12, 12,5%. 12,5% ao mês. Então essa é a tua taxa mensal ali que tu tem. Como é que tu pode pensar nessa situação aqui, se tu quer? Como o juro é simples, tu sempre vai receber 12,5% ao mês. E tu quer gerar o próprio capital de juro. Ou seja, o juro tem que ser igual ao capital. Então, se tu pensar assim, ó, por quantas vezes tem que ser multiplicado o 12,5% para chegar em 100% de novo, para gerar todo o capital? Ele tem que ser multiplicado por 8. Então, significa nessa situação aqui que o tempo é de 8 meses para dobrar o capital. Mas vamos lá. Lembra lá da fórmula que o juro é JCIT. O juro tem que ser igual ao capital, já que eu quero dobrar o meu capital ali. Então, vamos lá. O C continua C. A taxa que tu vai estar usando é de 0,125 vezes o tempo que é desconhecido. C cancela com C, vai ficar com 1 igual a 0,125T. Passa aquele 0,125 dividindo. Isso é igual ao tempo. Quando tu dividir esses dois, tu vai concluir que o tempo que tu tem aí é de 8 meses. E está resolvida a tua questão, então. Então, a uma taxa de 150% ao ano, tu precisa aí, na verdade, de 8 meses aí para dobrar esse capital. Tranquilo aqui, gurizada? Sim. Oi? Ó, calcule o juro simples produzido por R$ 40.000 aplicado à taxa de 36% ao ano durante 2 meses. Então vamos lá. Capital, no caso, é de R$ 40.000. Juro, não sabemos. Montante não nos interessa. Taxa, 36% ao ano, divididos por 12, tu vai concluir que ela é 3% ao mês. Agora vamos para a conta. E juro... Juro é JCIT,
O nosso capital é de R$40.000. A nossa taxa é de 3%, multiplicado pelo nosso tempo, que são 2 meses aí. Então, nosso juro será igual a, vamos lá, R$40.000 multiplicados pela taxa, multiplicados pelo tempo, então R$2.400 aí é o juro recebido por 2 meses nessa aplicação aí. Também tranquilão para responder essa aí também. Na letra D, qual é o capital aplicado a um juro simples de 50% ao semestre que produz um montante de 1 ano e meio? Vamos lá. Capital, desconhecido. Juro, desconhecido. Taxa, 50% ao semestre. Tempo ou prazo. No caso, como é de 1 ano e meio, então nós temos ali 1 ano e meio, que tu pode enxergar como 18 meses, ou como tu pode enxergar 3 semestres. Aí fica bem facilzinho tu pegar e calcular agora aí. Então vamos lá. Montante. O montante nós sabemos que é uma soma de capital mais o juro. Portanto, o montante é o capital mais, e o juro é J-CIT. Então, capital vezes a taxa vezes o prazo. E agora tu substitui todas as informações que tu tem. O montante, no caso, é de R$17.500. Capital mais o capital multiplicados pela taxa, que é de 50% ao semestre, portanto 0,5, multiplicados pelo tempo, que são 3 semestres. Então, 17.500 é igual ao capital mais 1,5 vezes o capital. Portanto, 17.500 é igual a 2,5 vezes o capital. Passa aquele 2,5 dividindo. 17.500 dividido por 2,5 dá o capital. Portanto, o capital será igual a, vamos lá, 17.500 divididos por 2,5, R$7.000. Então a gente começa aplicando aí R$7.000 ao todo. Tá certo? R$7.000, que parece pouco. 17.500 por 2,5. R$7.000 aí de aplicação. Que são 3 períodos. Não, tá certo. E aí tu vai conseguir resgatar os R$17.500 ali, então, ao todo. Tranquilo, gurizada, esse cara aqui? Formatar, layout, em frente ao texto. Aí tu vem pra cá. Letra E, capital de R$3.000. A gente já fez 70 desses, senão vai ficar muita coisa. Algumas observações. O ano comercial que a gente trabalha na financeira, ele tem 360 dias. Taxa percentual, taxa unitária foi o que a gente já conversou lá em cima na porcentagem. Fator de capitalização, exemplo de acréscimo ou desconto. Juro composto. O juro composto aqui, gurizada, tu pode enxergar e trabalhar ele tanto quanto uma função exponencial, e também tu pode pensar nele como uma progressão geométrica.
A principal diferença entre o juro simples e o juro composto. O juro simples, a tua referência é sempre o capital, é sempre aquele valor inicial de referência. O juro composto não, o juro composto, o valor de referência dele, ele muda conforme o tempo tu aplicou a uma taxa de juros aquele valor. O teu novo valor, por exemplo, o teu saldo no segundo mês, é o teu novo valor de referência. Então, o teu valor de referência, ele muda com o tempo. Esse é o primeiro cuidado que tu vai ter. Na progressão geométrica, como na PA, tu soma 20, na PG tu vai multiplicar. E como eu estou dando um aumento de 20% ao mês, é a mesma situação que o problema anterior, logo no início. Tu tem R$100 e tu vai aplicar durante 4 meses, só que agora juro compostos de 20%. Aqui tu precisa conhecer o fator. E aí o fator, no caso, para 20% de aumento, é 1,2. Então, quando tu pegar aqueles R$100 e multiplicar por 1,2, tu vai achar exatamente R$120. Esse valor aqui é o teu saldo final durante um mês. Ou seja, do primeiro para o segundo mês, daqui para cá, tu acrescentou esses R$20. Tu ganhou esses R$20 de aumento. Só que agora, quando tu for trabalhar para o segundo mês de juro, no caso, tu vai perceber que 120 multiplicado por 1,2 vai dar 144. O teu valor de referência mudou. O teu valor de referência no primeiro período de capitalização era R$100, e agora o teu valor de referência no primeiro período de capitalização é 144. Então agora tu ganhou a mais R$24. Enquanto no primeiro mês tu ganhou 20, no segundo tu já ganhou 24. Então 144 no terceiro mês, multiplicado por 1,2, 172,80. Então 172,80 é o nosso saldo. Vamos botar 15. É o nosso saldo aí ao final do terceiro mês. Ou seja, do segundo para o terceiro mês, nós apresentamos um acréscimo aí de, vou fazer esse último aqui, menos 144, 28,80, mais R$28,80 de aumento. Então tu vê que os teus aumentos ali, eles ficam cada vez maiores. Então tá ali então, nosso aumento de R$28,80. E quando eu aumentar novamente 20% em cima de 172,80, meu saldo final será de 207,36. Então, 207,36, esse é o nosso saldo final da aplicação depois de 4 meses. E aqui tu vai ganhar 207,36 menos 172,80, tu ganha 34,56. Então, mais 34,56. Então, tu vê que o teu valor de referência, ele muda a cada intervalo de tempo. E aí, com isso, tu consegue calcular bem facilzinho o teu juro composto. Como eu disse para ti, ele pode ser tranquilamente uma progressão geométrica aí para tu enxergar, ou simplesmente uma função exponencial. Então os teus aumentos ficam cada vez maiores. Por exemplo, se a gente for pensar lá no juro simples, aqui no final do quarto mês a gente resgatou R$180, e agora no final do quarto mês a gente vai estar resgatando 207,36. Ah, Sr. mas é bom juro composto? É bom para todo mundo, né? Principalmente para o banco. Porque o banco, obviamente, todos eles trabalham com o regime de juros compostos. Então a gente também vai pagar muito mais por isso.
E aí nós temos duas formulazinhas aqui principais. A terceira eu botei por descargo de consciência, assim, aquele fator de capitalização tu já tinha visto ele ali. Mas o montante, ele é 1 mais ou menos i, que é o teu fator, elevada no expoente n. Então, por exemplo, nessa função que nós estávamos fazendo aqui, ó, eu posso pensar numa função para montar. E ela é a cara da função exponencial, ó. Montante, ou no caso, o nosso montante após n meses, ele é igual a R$100, que é o meu capital, multiplicados pelo meu fator, elevado no expoente t. Por expoente t, expoente n. E aí eu consigo determinar quanto eu vou resgatar ao final de n meses depois. Essa aqui, por exemplo, pode ser a função que modela essa situação que nós acabamos de fazer aqui. E nada mais é do que uma função exponencial. Então fica tranquilo assim trabalhando com a ideia de juros compostos ali. Como é que tu vai determinar o juro acumulado nesse período? Não tem uma fórmula pronta para os juros, tá? Diferente do juro simples, na composta tu não tem. Então tu vai ter que pegar o montante, que é o valor que tu resgata no final, menos o teu capital ali. Então vamos lá, ó. Uma aplicação de R$10.000 está sendo aplicada ao regime de juros compostos, é feita por 3 meses, 10% ao mês. Então vamos lá. Vamos usar a nossa formulazinha aqui. O nosso montante vai ser igual ao capital, no caso R$10.000, vezes o nosso fator, então é 1 mais i. A nossa taxa de juro é de 3 meses, 10%, então 0,1 elevada no expoente 3, já que o nosso tempo aí é de 3 meses. Tamanho, não, ok, size, tamanho 10. Então vamos lá, nosso montante resgatado, R$10.000, multiplicados por 1,1 elevado no expoente 3. Então, o nosso montante no final aqui vai dar 1,1 vezes R$10.000. Então, R$13.310 é o nosso valor de resgate aí após 3 meses. E se tu quiser determinar o juro, nesse caso, tu pega os 13.310 e subtrai de R$10.000, que é o teu valor inicial aplicado. Logo, os juros é de R$3.310 aí. E aí está resolvida a nossa questãozinha envolvendo juro composto. Gurizada, alguma dúvida nessa partezinha de juro composto? Tu pode então trabalhar ela tranquilamente como se fosse uma progressão geométrica ali. Deixa eu arrumar isso aqui para você, se já está ok. Acho que eu já tinha arrumado. Daí eu já mando o material para vocês aí com alguns exercícios. Só 13 tá bugado. Tá, se é só 13, deixa eu arrumar 13 aqui. Sai linha. Fechou. Aqui, então aumenta esse espaçamento. Aumenta esse. Aí fechou. Tá. E aí, para vocês praticarem um pouquinho envolvendo aí a porcentagem e a matemática financeira.
Da financeira depois eu tenho que mandar uma lista separada que eu achei aqui de financeira, não tem nenhuma não. Arquivo. Salvar como? Eu mandei para vocês ontem, acho que foi ontem. Ou segunda, agora eu não lembro. Um materialzinho também envolvendo as... gráficos e tabelas. Então tem vários exercícios resolvidos ali. E mais uma lista de exercícios para vocês resolverem. Natália copiou. Beleza. Aqui. Já vou aproveitar, já vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp ali o material das 3 últimas aulas. Com a lista de exercícios também, tá, gurizada? E eu acho que é isso, cara. Como é que vocês estão aí? Vocês estão conseguindo fazer aqueles exercícios das aulas anteriores? Estão conseguindo acompanhar tudo aí, gurizada? É importante a gente praticar bastante aí nessa parte final aí, porque estamos quase um mês da prova aí, né, velho? Temos que mostrar para esses caras quem é que manda na prova. Revisão Enem. Tá. Anexar documentos. Área de trabalho. Mandei o materialzinho lá para vocês, tá, gurizada? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem dar um grito aí.